Pode mudar. Então, olha só, senhores, o ponto central desse caso aqui é que nós, ginecologistas, trabalhamos de uma maneira precoce. Nós não pegamos aquela paciente muito idosa, com fraturas, mas ao contrário, nós temos a chance de encontrar quando o processo está começando. Então, dominar medidas gerais para a osteoporose é uma ferramenta que nenhum outro especialista tem, a não ser o ginecologista. É evidente, eu não vou gastar muito do nosso pouco tempo com isso, de que a atividade física, em especial aquela que suporta a carga, que evitar fatores nocivos para a saúde esquelética, como tabagismo e excesso de álcool, ou que a prevenção de quedas em pacientes idosos não seja importante. Isso é muito importante. Mas na prática, a grande parte das dúvidas que nós vemos ao longo desse país, exatamente no manejo, é exatamente de cálcio e vitamina D. Há uma recomendação já bastante conhecida de nós. O cálcio e a vitamina D são dois nutrientes fundamentais que todos nós precisamos. E há uma dose adequada para isso. O cálcio nós devemos ingerir ou receber diariamente, pelo menos entre 1.000 a 1.200 miligramas dia. E aqui, senhores, eu estou falando de cálcio elementar, eu estou falando de 1.000 a 1.200 miligramas de carbonato de cálcio ou de fosfato de cálcio. Estou dizendo do elemento cálcio, que há uma diferença que nós vamos ver daqui a pouquinho qual que é. Há muita subprescrição porque nós confundimos. O indivíduo prescreve carbonato de cálcio 1.000 miligramas e acha que está dando 1.000 miligramas de cálcio para a sua paciente. Não está. Vitamina D, 800 a 1.000 unidades diárias. Queridos, essa é a dose mínima necessária, extremamente segura, mas eu preciso saber como é que eu vou conseguir que a minha paciente obtenha isso. Os alimentos, sem sombra de dúvida, já que tanto cálcio e vitamina D são suplementos, são nutrientes, a fonte melhor disso, evidentemente, é a própria dieta. Em relação especificamente ao cálcio, os alimentos derivados do leite e seus derivados são a principal fonte da obtenção. Para cada copo de leite, nós temos em média 300 miligramas de cálcio elementar, e aqui para queijo, para iogurte. Os vegetais de folha verde também são uma fonte de cálcio. Porém, a presença, sempre que eu ingiro vegetais de folha verde, eu estou ingerindo, além do cálcio que eles contêm, fitato ou oxalato, que dificultam dramaticamente a absorção do cálcio. Então, a absorção de fontes vegetais e grãos para cálcio não fica muito bem na prática. As melhores fontes, então, seriam as lácteas mesmo. O problema, nós vamos ver na prática, é que há uma dificuldade tremenda, senhores. Nós obtemos as necessidades diárias de cálcio, em especial de vitamina D, já que a nossa alimentação é muito pobre em vitamina D, com exceção de fígado de bacalhau, de peixes frios. Na verdade, na nossa dieta adequada, normal, a quantidade de vitamina D é muito pouco presente. O que nos poderia salvar é a fonte solar, a exposição solar formando na pele vitamina D. Mas nós vamos ver daqui a pouquinho que há uma dificuldade tremenda de obter o que nós chamamos das recomendações diárias apenas com a dieta. Há um dado muito interessante, publicado há algum tempo atrás no IBGE, mostrando que o consumo médio do brasileiro de leite e derivados é muito abaixo da média mundial. Enquanto a média mundial e a OMS recomenda quase 68 litros por ano para cada pessoa, essa é a nossa média, a nossa maior média. Há estados que têm uma média ainda muito mais baixa do que essa. Por uma série de motivos. Alguns por intolerância à lactose, mas muitos por questões culturais, por modificação da nossa dieta. Então, na prática, e eu quero chamar aqui a atenção do ponto prático, não é ficar com a teoria que se tem apenas, é que na maioria das vezes eu e os senhores vamos precisar de entender como suplementar adequadamente. Nós vamos perguntar como é que é a dieta, vamos estimular a dieta desse paciente, mas não se engane, na maioria das vezes os senhores vão ter que suplementar. Nós participamos de um estudo lá no nosso centro de pesquisa, é um estudo com a Merck Sharp Dohme, com uma nova droga para osteoporose, que se chama denosumab. Esse estudo tem 15 mil pacientes no mundo inteiro. Nós temos lá em Vitória 500 pacientes, são mais de 40 centros no mundo inteiro, e nós temos 500 pacientes que foram incluídos. Só que para incluir esses 500 pacientes, nós screenamos ou rastreamos quase 3 mil mulheres com osteoporose que moravam lá na Grande Vitória. E nós tínhamos que fazer para esse estudo um questionário alimentar para ver qual que era a ingesta de cálcio dessas mulheres. Senhor, nós temos 3 mil questionários de cálcio com mulheres com mais de 60 anos com osteoporose em Vitória. Apenas
20% dessas pacientes conseguiam ingerir aquelas doses de 1.000 e 1.200 miligramas. Quase 90% delas estavam abaixo disso, e pelo menos a metade estava abaixo de 500 miligramas por dia. Então, ou seja, é pouco provável que nós consigamos só com a dieta, na maioria das vezes, que essa paciente atinja a meta. Nós precisamos de entender a suplementação. E aí eu preciso de entender sais de cálcio que eu tenho no mercado. Né? Basicamente, o que eu preciso de relembrar para os senhores é quanto que cada desses sais tem de cálcio elementar, qual que é a evidência que mostra que aquilo realmente é bom e não é marketing do laboratório, e a quem eu devo indicar especificamente aquele sal de cálcio. O carbonato de cálcio certamente é o que tem a maior concentração de cálcio elementar, cerca de 40%. O que eu quero dizer com isso na prática? Quando os senhores prescrevem lá carbonato de cálcio 1.000 miligramas, como ele tem 40% de cálcio elementar, na verdade os senhores estão dando 400 miligramas de cálcio elementar, e não as 1.000 que os senhores acham que estão prescrevendo. Né? O carbonato de cálcio, frente ao citrato, eu não vou ter tempo para poder ver isso com os senhores, senão a minha chefe me tira dali. Então, o que nós precisamos, na verdade, de fazer, em termos de tratamento, é eleger quem eu devo tratar. Então, se a paciente já fraturou, eu devo tratar. Se essa paciente tem osteoporose densitométrica, com exames normais, é uma osteoporose pós-menopausal, eu devo tratar. E se ela é osteopênica, se o T-score é menor do que -2, sem fatores de risco, ou se é menos 1,5 para baixo, com fatores de risco. Mas ainda falta uma coisa para nós fecharmos o caso plenamente. É exatamente conhecer o perfil de eficácia, tanto das medicações, quanto o perfil do paciente. E aí, o que nós queremos apresentar para os senhores é, mais uma vez, uma tentativa da comissão de facilitar o entendimento. Nós temos um número enorme de medicamentos para osteoporose, e não se engane, vão vir outros. Nós já estamos lá no nosso centro com pelo menos 3 novas drogas, uma chega agora, já no final do ano, é um agente biológico, faz uma injeção a cada 6 meses, muito mais potente do que as drogas que tem, já aprovada pelo FDA, chega no Brasil no final do ano, mas há outras drogas que vão vir. Mas, na verdade, conhecer os critérios é que vai nos ajudar, mesmo com drogas novas, a saber o que eu devo usar. Nós temos atualmente as drogas antirreabsortivas, calcitonina, terapia hormonal, o CERM, que é o aloxifeno, e os bisfosfonatos, que é alendronato, lisendronato, ibandronato e zolendronato. Então, todos mais ou menos do mesmo efeito, nós vamos chamá-los como classe. Os proformadores anteriparatida, de uso muito limitado pelo ginecologista, nós vamos ver qual que é o perfil do paciente, e um agente misto, que tanto inibe a reabsorção quanto estimula a formação, que é o ranelato de estronço. Perfeito. Isso nós sabemos. Mas o que eu tenho que diferenciar de forma muito prática a ação deles? Primeiro, é que todas essas drogas que nós mencionamos, elas reduzem fratura vertebral. Então, quando eu peço a densitometria e vejo que a coluna está um T-score muito baixo, isso aumenta o risco de fratura vertebral, qualquer droga que os senhores quiserem usar vai funcionar. Perfeito? Aquela paciente que tinha menos 2,6 na coluna e tinha menos 1,2 no fêmur, aquela paciente, qualquer dessas drogas aqui, resolvia muito bem, sem nenhuma diferença uma da outra. Porém, quando eu tenho pacientes que têm um T-score no fêmur mais baixo, e aí aumenta o risco de fratura de fêmur, ou de fratura que a gente chama de não vertebral, de punho, de número, não são todas as drogas que têm evidência. E aí entra apenas a terapia hormonal, dos bisfosfonatos, o alendronato, lisendronato, ibandronato, isolendronato, a teriparatida e o ranelato de estronço. Porém, se o T-score no colo do fêmur for muito baixo, o risco de fratura de quadril for muito alto, quem tem evidência que realmente faz isso é apenas o estrogênio, não são todos os bisfosfonatos, apenas alendronato, lisendronato, isolendronato e o ranelato de estronço. Nem a teriparatida tem evidência em quadril. Então, esse quadrinho, nós vamos distribuir depois as aulas para quem quiser, vale a pena guardar para poder saber identificar para aquela paciente que droga eu devo utilizar. Né? Mas o que eu vou resumir agora em 5 minutos, se eu tiver tempo, é quando eu uso, isso aqui é para vocês acordarem, quando a gente utiliza cada uma dessas drogas. Se a gente fizer uma linha do tempo, nós vamos ver que terapia hormonal, que nós vimos lá que reduz fratura tanto vertebral, quanto não vertebral, quanto de quadril. Terapia hormonal é extremamente efetiva. Mas ela deve ser reservada nessa linha de tempo para aquela paciente que está entrando nos primeiros anos da pós-menopausa, que tem a sintomatologia vasomotora, que esteja dentro da janela de oportunidade que o Dr. César mostrou. Ou seja, ela é efetiva, mas certamente deve ficar restrita a esse ponto. Apesar dela ser efetiva aos 70, 75, 80 anos, o balanço entre risco e benefício do uso prolongado de terapia hormonal precisa de ser discutido.
Então, se os senhores têm um paciente que está chegando no consultório com osteoporose, tem ondas de calor, não prescrevam bisphosphonato para essa mulher. Prescrevam terapia hormonal, vai resolver. A potência na redução de fraturas vertebral e não vertebral é a mesma do bisfosfonato. A gente vê muitas vezes na prática, chegando no ambulatório especializado da universidade, pacientes tomando terapia hormonal e bisfosfonato, porque tem uma densitometria com osteoporose. Não há necessidade. Se os senhores prescreveram terapia hormonal isoladamente é efetiva. Eu só vou associar em situações muito específicas. Agora, associar de rotina não há necessidade. Então, na verdade, qual é a paciente para a terapia hormonal? É a paciente que tem, além de ter osteoporose, tem sintomatologia climatérica. Se tem, essa paciente é da TH, se não tiver contraindicação, podemos e devemos usar. Qual é a paciente do cérebro, do raloxifeno, do Evista, 60 mg? Essa droga, na verdade, ela tem efeito tanto em termos de prevenção quanto na redução de fratura vertebral. Se vocês prepararem depois do quadrinho, vão ver que os cérebros só reduzem, o raloxifeno só reduz fratura vertebral. Ele não reduz fratura de quadril, que é uma fratura de mulher mais idosa. Então, na verdade, ele deve ser usado quando a mulher termina a sintomatologia climatérica e que tem um risco de fratura de vértebra ainda alto. Esse é um bom momento para o raloxifeno. Mas o que chama a característica especial do raloxifeno é a capacidade que ele tem de reduzir câncer invasivo de mama. Então, o perfil ideal da paciente é aquela paciente que tem osteoporose de coluna, já que ele não reduz fratura de quadril, e que tem benefício na mama, que tem história familiar de câncer de mama. Para essa paciente, eu vou estar usando raloxifeno, vou tratar a osteoporose de coluna, e ao mesmo tempo reduzir em 70% o risco de câncer de mama.